Estamos aqui para passar para você um estudo, para que nesse domingo você possa fortalecer seu coração, sua vida. Se você tiver oportunidade, chame toda a sua família, sente-se junto, assista essa palavra, leia, pegue a Bíblia e leia junto conosco o texto, faça algumas anotações e tire algumas lições importantes para a sua caminhada. Eu estou bem certo de que Deus é o nosso consolo, é aquele que cuida da nossa vida, da nossa história, que sabe de tudo que precisamos e Ele vai nos ajudar a melhorar em todas essas situações. Esteja certo disso. Nós vivemos num mundo de constantes mudanças. O tempo todo o mundo experimenta mudanças das mais complexas às mais simples. Parece que existe um constante fluxo e refluxo. Parece que o mundo o tempo todo ele está passando por algum tipo de vai e vem, cresce e diminui, né? É como se fosse aquele movimento da lua, né? Crescente, minguante, e o movimento das estações do ano também. Então, no mundo em que nós vivemos, as coisas estão sempre aumentando, sempre diminuindo. A moda desse mundo muda de um extremo para o outro com muita rapidez, e nós, de vez em quando, nos encontramos em meio a essas mudanças, assustados, temerosos, muitas vezes apreensivos. Mas cada mudança concernente à nossa vida, ela acontece num tempo fixado, num tempo determinado, num tempo estabelecido dentro de um poder soberano e de algo que nós não conseguimos muitas vezes entender, compreender com clareza, mas que está acontecendo no universo. Nós jamais podemos dizer a alguém que o dia de amanhã será como o dia de hoje. E é pensando nesse tempo, em tantas mudanças, em tantas situações que mudam nesse mundo, que eu, durante essa semana, fazendo minhas leituras devocionais, e entre elas estava o livro de Eclesiastes capítulo 3, onde fala que tudo tem um tempo, ou há tempo para tudo, que eu trago para os irmãos hoje esse estudo pensando em Eclesiastes 3, pensando naquilo que a Bíblia diz para nós em Eclesiastes 3, sobre o tempo, sobre a manutenção do tempo, sobre como as coisas acontecem dentro do tempo. A Bíblia vai nos dizer que tem tempo para tudo, há um tempo determinado para tudo, e há um propósito para todo o tempo. Em resumo, nós poderíamos pegar Eclesiastes capítulo 3 e entender que ele está dizendo simplesmente que tudo tem um tempo para acontecer, uma ordem, um momento, uma oportunidade. Vamos fazer a leitura desse texto? Eclesiastes 3, versículo de 1 a 8, e depois nós leremos o versículo 11 e depois nós leremos o versículo 15, textos que falam sobre o tempo. Preste bastante atenção. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear ou de chorar muito e tempo de rir muito ou saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar
e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 15: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O texto de Eclesiastes que nós lemos agora, estes 8 versículos iniciais e o versículo 11 e o versículo 15, eles fazem parte de, pelo menos, nós poderíamos dividi-los em 3 ensinamentos que a Bíblia nos dá, alguns deles que nós sabemos bem, mas ignoramos. Primeiro ensinamento é que tudo tem um tempo para acontecer. Precisa haver inverno, verão, primavera, outono, não necessariamente nessa ordem, mas o verão não invade o inverno não invade a primavera não invade o outono. Tudo acontece no seu devido tempo. Pense bem, o sol nasce, a lua se vai, o sol se deita, a lua aparece, o dia chega, a noite vai embora, a noite se aproxima, o dia também vai embora. Tudo acontece num tempo determinado, num tempo estabelecido. Algumas das mudanças que nós vemos no tempo são atos exclusivos de Deus. Mesmo que algumas coisas são ato exclusivo de Deus e outras são atos do homem, todas elas estão dentro do conselho divino. Então, quando nós olhamos para o tempo, a física nos informa que o tempo é diferente para algumas pessoas. Por exemplo, dizem que para uma pessoa que está em movimento, o tempo passa mais devagar para uma pessoa que está parada. Não é o que nós pensamos. Muitas vezes nós que estamos vivendo, por exemplo, esse isolamento, essa quarentena, esse estar dentro de casa mais tempo do que o normal, você pode olhar para o relógio em alguns momentos e achar que o tempo está passando bem devagar. Mas para uma pessoa que está em movimento, ele parece em alguns momentos, por exemplo, os homens quando estão disputando uma partida de futebol, daquelas que você é 7 minutos ou 2 gols para o próximo time entrar, o time que está dentro da quadra jogando, geralmente quando alguém grita, acabou o tempo, a pessoa diz assim, mas já? Para quem estava em ação dentro da quadra, parece que o tempo passou rapidamente. Mas pense bem, em uma pessoa que está se exercitando e talvez esteja fazendo algum tipo de exercício pesado para o seu corpo, quando ele está ali na obrigação de cumprir aquele exercício durante 30 segundos, parece que o tempo passa mais devagar. A física vai então nos informar que o tempo, de alguma forma, ele é diferente dependendo da situação e dependendo das pessoas. Mas não é o que esse texto está dizendo para nós. O texto está dizendo que existe um tempo determinado para tudo, de modo que quando o tempo acontece, ele está acontecendo dentro do propósito. Então, há tempo determinado para tudo, e o texto vai nos informar que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto então nos informa 14 contradições ou 28 induções que acontecem na nossa história, que estão passando por tempos determinados. Vejamos e relembremos quais são elas. Lembra aí comigo: nascer e morrer, plantar e colher, matar
e curar, derrubar e construir, ou derribar e construir, chorar e rir, chorar muito, prantear, ou saltar de alegria, rir muito. Nós podemos olhar, espalhar e ajuntar, abraçar e não abraçar, procurar e também perder, guardar e jogar fora, rasgar e costurar, calar e falar. Há tempo para amar e para odiar, tempo de guerra e tempo de paz. No finalzinho fica bem claro algo específico para a nossa vida. O homem, nós, os seres humanos, não sabemos o nosso tempo determinado. Todas as coisas têm que esperar a sua vez para acontecer. Porém, eu e você, nós não sabemos e não conhecemos o nosso tempo determinado. Existe um dia em que eu nasci e este dia estava ali determinado. Existe o dia em que eu deixarei esse mundo, que eu morrerei, e esse dia está determinado, mas eu não sei qual é esse dia. Mas tudo nesse universo, debaixo do controle da soberania de Deus, tem uma pontualidade para acontecer. O coronavírus está chegando no tempo que deveria acontecer. Essa grande crise ou esse grande isolamento social, mundial, internacional, está acontecendo pontualmente dentro do tempo determinado. E quando nós vamos lá para o versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu não estou dizendo que passar por um grande vírus, mundialmente falando, passar essa situação que nós estamos passando, tantas famílias, tantos trabalhadores perdendo emprego, tantas pessoas com dificuldades financeiras, gente que não está conseguindo sustentar a sua casa, gente que não está conseguindo produzir durante esse período. Eu não estou dizendo que Deus está falando para nós que isso é formoso, que isso é belo, que isso é bonito, mas a Bíblia nos afirma de forma categórica que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Um tempo onde nós podemos dizer que muitas coisas estão sendo derrubadas, que muitas coisas estão sendo espalhadas, que muitas pessoas estão sendo prejudicadas. É verdade, mas tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Aquilo que é exclusivo, ato de Deus, não está acontecendo fora da ordem. Os atos exclusivos do nosso Deus, tudo está acontecendo no seu devido tempo. Mas o versículo 15, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Dentro da física, as pessoas dizem que não existe presente, passado e futuro, que dentro do universo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim que eu creio. Eu creio que na mente de Deus e diante de Deus todas as coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Deus consegue enxergar o passado, o presente e o futuro com uma clareza tão óbvia e tão absoluta, pois Ele é o Senhor do universo, Ele é onisciente sobre todas as coisas e conhecedor de todo o tempo. Nós não. Mas o que esse texto está dizendo para nós, fala um pouquinho sobre o já e ainda não. Essa dor, esse tempo difícil, esse tempo complicado que nós estamos passando, na verdade, só não passou ainda para nós, mas vai passar. O que está acontecendo hoje já foi, e talvez daqui a algum tempo voltaremos a experimentar essa mesma dificuldade. Em 2009,
nós convivemos com o vírus do H1N1. Há alguns anos nós temos convivido com a dengue e as suas várias mutações que têm prejudicado tanto a nossa sociedade. As coisas que acontecem hoje na nossa vida, elas passarão. Esta é uma certeza que o texto de Eclesiastes 3 deixa para a nossa vida. Quando eu e a minha esposa recebemos a Liz na nossa casa e nós convivemos nos últimos 13 ou 14 meses depois que ela nasceu, acordando todas as noites, 1, 2, 3, até 4 vezes, com os gritos e com os desesperos de Liz. Foram muitas as vezes em que eu olhava para minha esposa e eu dizia para ela: calma, esse tempo vai passar. Foram muitas as vezes que eu olhei para o espelho, para mim mesmo, e disse: calma, isso tudo vai passar. São fases, são momentos, talvez invernos. Quem sabe daqui a pouco chegará a primavera, o outono. Quem sabe daqui a pouco vai chegar o verão. Então nós precisamos entender algumas verdades que eu gostaria de deixar para o seu coração nesse estudo de hoje. 3 ensinamentos que Eclesiastes 3 traz para a nossa vida. Primeiro ensinamento muito importante que eu gostaria que você gravasse e entendesse para o seu coração, para a sua mente. Tudo é da forma como Deus fez, como Ele designou, e não da forma como parece para nós. Segundo ensinamento muito importante de Eclesiastes 3 para nós: aquilo que nos parece mais desagradável é apropriado e formoso no seu devido tempo. O frio é para o inverno, o calor é para o verão, a noite em seu turno é uma beleza negra e o dia em seu turno é uma beleza iluminada. Terceiro, existe uma harmonia maravilhosa na providência divina. Uma harmonia que somente aqueles que confiam no Senhor conseguirão experimentar. Dentro da providência divina, as coisas acontecem e tudo aquilo que está sendo estabelecido no seu tempo está acontecendo para a glória de Deus, para a honra de Deus e para o consolo daqueles que confiam nele. Talvez hoje, aqui e agora, você não consiga ver beleza na providência divina. Talvez neste exato momento, no sofrimento que você passa, na angústia que você vive, na dor que você experimenta, você ainda não consegue ver beleza na providência divina. Mas quando as coisas de Deus e os acontecimentos forem concluídos para a glória dele, você conseguirá, confiante em Deus, ver, enxergar, absorver a ideia da grandeza de tudo que Deus faz formoso no seu devido tempo. As coisas sempre foram incertas e imutáveis como estão sendo agora. O mundo nunca foi tão ruim quanto agora. Ninguém jamais viu tamanha decepção ou tragédia como nós vimos. Os tempos nunca melhorarão. Os tempos não só melhorarão, como eles podem melhorar conosco vivendo nesse mundo e daqui a um tempo voltar a ficar ruim, como foi em toda a história da humanidade. Deus continua lidando conosco como Ele lidou com outros na história. Nós estamos vivendo um tempo onde há um despertamento em toda a igreja no Brasil e no mundo para a oração, para a leitura bíblica, para um retorno ao culto no lar, para famílias que estão sentando junto, lendo a Bíblia e orando, famílias que não faziam isso há anos, não só meses, não só dias, mas há anos, vivendo um tempo onde as pessoas dependiam do louvor,
do culto, do momento público de adoração para se aproximarem de Deus. E Deus está nos dando a oportunidade de viver João 4. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não neste monte, não em Jerusalém, mas onde ele estiver. Paulo e Silas adoraram e louvaram a Deus dentro de uma prisão. Jonas orou a Deus dentro do grande peixe. Você está tendo a oportunidade de ser um adorador dentro da sua casa, ser bênção dentro de casa. Então este tempo de estar mais em casa, de estar mais com a família, a gente precisa entender que mesmo na inconstância desse mundo, existe uma constância do cuidado de Deus sobre todas as coisas. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O tempo que estamos vivendo pode não haver diante dos nossos olhos, podemos não enxergar beleza, mas ainda assim está dentro da providência de Deus. O mundo, ele tem sido assim, ele continuará sendo inconstante na constância, mas ainda assim há tempo para todo propósito debaixo do céu. No tempo certo, tudo é lindo. No tempo certo, dentro do propósito certo, as coisas são formosas. Um tempo onde Deus nos dá a oportunidade de cuidar da nossa vida, de olhar para nós com um olhar de misericórdia. Quantas vezes Deus aliviou o peso de sobre o povo, curou a nação, trouxe paz novamente, trouxe prosperidade, e após vir a prosperidade, a paz, a tranquilidade, o povo novamente se afastava de Deus, como o Faraó fez no Egito. Todas as vezes que as pragas ou milagres aconteciam e traziam um certo tipo de alívio, ele removia-se da ideia de deixar o povo ir. De novo, após o alívio, Faraó endurecia de novo o seu coração. Que assim não seja na sua vida, que esse tempo seja um tempo onde você cresça na presença de Deus, aprenda de Deus, que a sua família não viva só leitura bíblica, reunião, encontro para oração durante esse tempo, mas quando nós retornarmos e estivermos juntos, essa seja uma prática constante na sua família e na sua vida. Deus o abençoe e até mais.